Olá, meus queridos, boa noite. Estamos chegando aqui, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, certo? Para você que está já chegando aí em casa, descansando do feriado, ou que está em trânsito ainda, estamos começando aqui mais um Podcai. E hoje um programa diferente, um programa especial, um programa aí que a gente vai falar um pouquinho sobre os melhores momentos dos dois últimos programas que a gente fez, falando sobre gestão financeira. Bom, para você que, de repente, perdeu o programa, você vai ter a oportunidade aí de revisitar um pouquinho sobre o que esses 4 convidados trouxeram para a gente com bastante esclarecimento e com experiência de vivência na prática. Então, vai ser muito interessante a gente falar sobre gestão financeira deste ponto de vista. E lembrando que no dia 30 de abril, na próxima semana, nós teremos a aula da Academia CAI. A Academia CAI é a nossa frente aqui de negócios, né, de formação profissional. Então, nosso objetivo é trazer esse conteúdo para que empresários e empreendedores aprendam de maneira teórica mesmo como melhorar a performance da sua empresa. Então, a gente vai ter essa primeira aula sendo feita pelo Felipe Junqueira, falando sobre os pilares fundamentais para que a gente consiga aí desenvolver a gestão financeira dos nossos negócios. O QR Code vai aparecer na tela aqui durante a apresentação do programa e você adquire por apenas R$ 89,90. Então, vamos construir uma empresa próspera, vamos construir uma empresa saudável e aprendendo sobre gestão financeira na prática. Espero que vocês gostem do programa e a gente se vê semana que vem aqui às 19h30. Valeu! Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, agora para a gente trazendo uma temporada diferente aí, para a gente falar sobre assuntos de apoio empresarial, de desenvolvimento empresarial, desenvolvimento de negócios. Quero, obviamente, aqui agradecer aí a todas as convidadas que estiveram no mês passado aqui com a gente, nesta série especial, né, falando sobre elas no centro da conversa. Cada terça-feira foram 5 terças-feiras, 10 mulheres incríveis, com histórias incríveis. Foi muito bom poder compartilhar com vocês e dividir essa experiência com vocês aqui, né, com as histórias que vocês trouxeram, para ajudar a gente, para nos inspirar e tudo mais. Então, gratidão aí a todas vocês. Não vou falar nomes, porque com certeza vou esquecer de algum nome. E estamos iniciando, então, esta nova temporada aqui para a gente falar sobre apoio empresarial e desenvolvimento de negócios. Então, esse é um assunto que é importante para todos nós, né, que somos empresários, empreendedores, e também independente do tempo que a gente tem as nossas empresas. Então, se você é um empreendedor bem recente ou se você já tem 10, 15, 20, 30 anos, os assuntos que a gente vai tratar aqui são importantíssimos para vocês, para todos nós que estamos aqui, para quem está fazendo transição de carreira, para gestores, líderes de equipes, de times, né? Assuntos que vão ajudar você a performar melhor com o seu time. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? Graças a eles, a gente consegue ter essa estrutura aqui para levar esse conteúdo, esse conhecimento até vocês. Fator Contábil, estar de volta aqui com a gente, uma contabilidade especializada em ajudar você a organizar os números da sua empresa. A gente sabe que uma empresa, né? A gente inclusive vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Os números falam muito aí para a gente e nada melhor do que ter uma contabilidade que você confia. Então, lá no Instagram, @Fator Contábil, querida Val, muito obrigado pela confiança. Casa do Cliente, que é uma consultoria especializada em experiência do cliente e pós-venda, né? Eu estava até com saudade de falar isso aqui. A gente luta tanto para conquistar novos clientes, mas o que a gente faz quando esses clientes já estão dentro das nossas empresas? Então, a Casa do Cliente ajuda você a olhar para essa experiência do cliente e também cuidar dos seus clientes no pós-venda, lá no Instagram, @Casa do Cliente. Cidade da Festa está entrando aqui como patrocinadora para esta nova temporada. Obviamente, a Dani, que é uma querida também, a ideia é a gente promover encontros especiais, eventos, brindes. Então, a Dani, na Cidade da Festa, faz tudo isso, né? Ela ajuda você a organizar a sua festa, a planejar o seu evento, e ela te ajuda desde o planejamento até a execução. Então, lá no Instagram, @Cidade da Festa. E, por último, e não menos importante, deixei por último porque ele está aqui com a gente hoje, Eiji Taniguchi, da Óptica Cia, uma óptica especializada aí no cuidado com seus olhos, seja por via de óculos ou lente de contato.
eu sempre gosto de dizer isso, né? Às vezes eu usei óculos por muitos anos na minha vida, mas eu nunca me importei com a qualidade do óculos, né? A qualidade da lente. A gente não se importa normalmente com isso. A gente vai lá, manda fazer, usa e acha que está tudo bem. Mas nem sempre está tudo bem. Então, se você quer uma óptica de segurança, lá no Instagram, @ótica. E agora é diferente, né? O seu, né? É Ótica e Cia Pompeia. Lá no Instagram, @óptica e Cia Pompeia. Pode falar com o Age que o negócio é garantido, certo? Então, muito obrigado aí aos nossos patrocinadores, Óptica e Cia, Fator Contábil, Casa do Cliente e Cidade da Festa. Vamos começar o nosso papo, que os nossos convidados já estão aqui. Boa noite, senhor Felipe. Boa noite, Calil. Prazer imenso Tá estar mais aqui nervoso com vocês. ou tá mais calmo Tô agora, tranquilo. depois dessa abertura aqui? Excelente abertura. Obrigado pela disponibilidade aí de estar aqui com a gente e falar de um tema que eu acho que não é só importante, é essencial para a gente, né? Como é que... Já vou engatando aqui numa primeira pergunta rapidinho aí para você fazer a introdução. Qual que é a sua ideia hoje, até pela sua experiência, né? Depois a gente vai falar também das números fala, mas quando o empresário resolve empreender, né? Nasceu uma ideia na minha cabeça, quero abrir uma empresa, eu quero começar a empreender e tal. É mais comum ele ter essa visão clara para o negócio no sentido financeiro, ou é menos comum? É o que ele menos vai se importar e ele vai descobrir isso só depois? Boa. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Calil, Age. Excelente pergunta, Calil, para a gente começar. Vários estudos mostram que as pessoas iniciam seus negócios muito despreparadas. Tá? Então, eu vou falar grandes números aqui para a gente não entrar tanto em detalhe. 1/3 empreende por necessidade. A pessoa foi demitida, pega lá um dinheiro de rescisão, não consegue se recolocar no mercado e em menos de 6 meses ela está com o seu negócio aberto. Menos de 6 meses não é um tempo hábil para você fazer um bom planejamento. Então, ela já começa um pouco errado, pelo motivo errado, que é pela necessidade. Ela não teve tempo de se preparar como deveria para enfrentar um desafio que é o empreender, né? Então, 1/3 é isso. 1/3 tenta realizar um sonho. Então, ele tem aquela ideia de que ele vai empreender, então ele vai ter mais liberdade de tempo. Falsa ilusão, né? O pessoal já riu aqui, né? Porque quem empreende sabe que não é bem assim. Exatamente. Né? Que ele vai ter uma renda muito maior e a realidade é muito dura. Essa é a verdade, né? Então, quando você vai por esse motivo, quando você empreende por esse motivo, é como quando você começa um namoro. Você está apaixonado e está meio cego. Essa que é a verdade. Aí vem alguém e fala assim, ô Eide, cara, então, não é bem assim. Aí o cara fala assim, esse cara aqui ele não é meu amigo, ele acha que eu não sou capaz. Não é isso, é porque não é bem assim mesmo. Né? Um outro estudo mostra que tem empresas que levam 5 anos para começar a dar lucro. Isso não é um absurdo. Então, a pessoa precisa realmente ter preparo emocional, financeiro, técnico, para o negócio dar certo. É um empreendimento que exige muita disciplina, muita dedicação, muita técnica, né? Então, infelizmente, a maioria não começa preparado. Desculpa se eu me estendi demais na primeira pergunta, mas essa é a realidade. E essa época da paixão é a pior, né? Porque a paixão, seja onde for, a gente cega, né? Literalmente aí. Muito bem, muito Exato. bem. Eiji, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Você é um acompanhante assíduo aqui, né? Tá em todos os programas. Quando a gente pode, a gente assiste. Você pode sempre, hein, Eiji? Ainda bem. A gente procura sempre, né? Mas muito... prestigiar, né? Muito bom. E obrigado. É bom você aqui de volta, né? Já está acostumado aqui, já está familiarizado? Chega um pouquinho mais perto do microfone. Acostumado, não, né? Mas, assim, mais calmo que as outras vezes. Levei um susto hoje de manhã, quando você falou. Mas, enfim, quando... Você falou, né, que ia fazer com o Felipe, e a gente lá do grupo é um grande fã dele, né, das palestras dele, então fiquei muito feliz. Ó, Felipe, tá com Obrigado. a moral boa aí, tá com a moral muito boa. Bom. Bom, para vocês que nos acompanham aí, a gente vai falar hoje sobre... esqueci o tema aqui, deixa rodar aqui, eu vou pegar aqui que é mais fácil. Porque vocês acham que é fácil? Muita coisa na cabeça. O lucro engana. Por que empresas crescem e quebram ao mesmo tempo? Então, a gente vai falar sobre isso. Você pode mandar suas perguntas lá no chat. A gente vai mandando aqui para a Eiji, para o Felipe. Não tem perguntas idiotas, né? Tudo vale aqui para a gente. Então, manda suas perguntas aí que a gente vai interagindo aqui.
Vamos começar falando sobre o tema, né? Por que empresas crescem e quebram ao mesmo tempo? Você já fez uma introdução aí, né, Fê? E é legal trazer esse olhar desses percentuais. E a gente sabe que o empreendedor ele acaba indo por esse caminho por vários motivos, né? O lucro engana. Por que as empresas que crescem, elas também podem quebrar? Esse é um erro mais comum, será que a gente vê aí? Eu andei lendo algumas coisas, fazendo algumas pesquisas, e eu vi muita coisa pelo Sebrae exatamente falando sobre isso, né? De empresas que acabam quebrando e tal. E aí a gente pode ver uma falsa ilusão também desse lucro, né? Porque você acha que está indo tudo bem e, de repente, não está tudo bem. Como é que é essa tua visão aí em relação a isso? Esse é um erro bastante comum, que é você ficar olhando sempre para o faturamento, sempre para o volume de vendas. O empresário, especialmente quando ele é iniciante, ele quer vender. Está muito desesperado em faturar. Quero vender, vender, vender. E ele esquece de se perguntar se aquela venda está sendo lucrativa, se o negócio está se pagando, né? Então, é onde muita gente tropeça. Porque para você crescer, para você expandir, você precisa de capital também. Você precisa de gente treinada, você precisa de processo, você precisa de uma série de coisas. Você precisa de uma estrutura. Então, às vezes o empresário está ali faturando 10, 20, 30 mil e está conseguindo tirar um dinheiro porque o negócio está sob controle, né? Posso dar um exemplo aqui, me estender um pouquinho? Claro, claro. Se você vai num grande mercadão da vida, faz uma compra de doce e vende no Senal, é fácil de você administrar. Porque você compra por 1, vende por 2, compra por 1, vende por 2. Se eu comprei 10 e vende 20, e vendi por 20, ganhei 10. É fácil, a conta é fácil. Agora, quando você começa a crescer, a conta começa a ficar mais complexa. Antes eu comprava e vendia. Era sozinho. Não pagava imposto, não tinha funcionário, não tinha nada. Daqui a pouco você tem 3, 4 funcionários, você tem filial, você tem um leque de produtos, você paga imposto, você tem taxa de... E se você não organiza isso tudo, você se perde. E é isso que acontece. A complexidade aumenta quando você cresce. O que eu já percebi muito conversando com muita gente, hoje se tiver algum case aí também pode trazer, é exatamente nessa estruturação que muitas empresas acabam se perdendo. Então, por exemplo, eu vendo um produto, ou vendo bolo, ou vendo consultoria, ou vendo produto, ou vendo serviço, mas as pessoas... ao longo do tempo, eu fui percebendo que as pessoas elas não contemplam naquele valor toda essa nuance de coisas que tem, né? Então, sei lá, fluxo administrativo, se você tem colaborador, se você não tem, se você... As pessoas, às vezes, não compensam as taxas, impostos e não sei o quê. Ou seja, um produto que a gente vende, sei lá, por R$1.000, ele não é R$1.000 no final disso tudo. E aí, às vezes, é o que a gente fala, às vezes algumas coisas que parecem ser tão óbvias, elas não são. E aí, conversando com as pessoas, você vê, nem é a minha área, né? Mas, assim, só conversando como curiosidade mesmo, não, por que isso, por que eu falei, cara, a pessoa ela não tá trazendo dentro da formação de preço dela todas essas variáveis que, no final da conta, vai impactar muito no... Será que por isso que também muita gente fala assim, não sei para onde o dinheiro está indo... Mas eu já ouvi isso também. Sem dúvida. Tipo, a gente trabalhei aqui e eu não sei para onde que o dinheiro foi. Será que ele foi para esse buraco aí que de repente ninguém viu? Tem vários caminhos. Esse é um deles. Esse é um dos grandes buracos para onde vai a maioria do faturamento, né? Não dá para dizer que são todas as empresas passam por isso, mas uma boa parte sim. Legal. Oi, que, na verdade, eu já vi também muitas empresas, inclusive no meu segmento, né, que eles não têm, por exemplo, um sistema, né, um CRM, para poder controlar tudo. Como eu disse, né, lá fora, eu tenho uma consultoria financeira desde 2005. Então, todas as ações que eu tenho em relação à empresa, uma nova grife ou... um equipamento que eu vou comprar, ou até mesmo reformas, né? Que em 2017 eu tive que fazer uma reforma, eu fechei uns dias, mas tudo isso eu fiz em cima do quê? De números, né? Uau. Se a empresa podia fazer ou não podia fazer isso, né? Então, tenho essa consultoria já há mais de 20 anos e aqui só o que eu posso fazer é reforçar o que o Felipe está fazendo. É muito importante... você não agir pelo seu feeling, né? Você tem que ter números ali, você tem que se basear em números. E eu já vi muito empresário aí que, por exemplo, tem um Prolabore que ele não é definido, né? A loja vendeu, o comércio vendeu, ele tira um salário alto. Não vendeu, não tira.
ou mesmo mistura pessoa física com pessoa jurídica, né? Tem muita gente que faz isso. Então, eu acho que por isso que é muito importante essa questão de ter uma gestão financeira boa. E o empresário, normalmente, ele não é bom nisso, né? Ele tem que ser bom no operacional dele, negócio ali, no negócio dele, dele, né? Então, é muito importante aí você ter parceiros aí que possam te ajudar nessa questão aí da gestão da empresa, do negócio. Eu acho importante você falar isso, porque, por exemplo, as pessoas que te veem, às vezes nem imaginam isso. Né? Ou as pessoas não vão imaginar que, sei lá, 15, quase 20 anos, você tem uma consultoria. Então, talvez esse também é um dos caminhos para o sucesso. Né? Você é bom no seu negócio, mas você também tem um apoio operacional aí por trás que faz toda a diferença. É o suporte, né? É o suporte. E mesmo tendo 22 anos aí, a empresa já tem 22 anos, tem o suporte e aquela constante evolução, estudo, você melhorar. É aquilo que eu falo lá no grupo, né? Ali eu fiz treinamento de liderança, eu fiz workshops, marketing, acabei contratando, né, a DDM do marketing, enfim. Não adianta eu me preocupar em postar algo, em fazer a questão financeira, em preocupar com contabilidade. Não, eu preciso ter parceiros, né? Porque o principal ali que eu tenho dentro da empresa é o quê? Trazer números para a empresa. Perfeito. Só que se eu gasto energia em outras coisas, eu acabo não fazendo o que é mais importante para o negócio, que é trazer números, né? Fê, quer comentar alguma não, coisa? Perfeito. Não? Ainda é um grande problema essa coisa da mistura de dinheiro da pessoa física com jurídica? Porque a gente sempre ouviu isso, né? Sempre ouvi isso nas palestras que eu já fui, eventos e tal. Ainda continua sendo um gap? Ah, sim. Vou arriscar aqui, chutar que 90% das empresas ainda fazem isso ou mais. É uma pena, é um erro básico. Eu, às vezes, fico até escolhendo palavras para dizer isso, porque não devíamos errar nisso mais. Né? Eu falo, seu funcionário tem lá um salário de R$ 2.500, você também tem que ter a sua retirada. Você vai pagar ele, não importa o que aconteça. Você vai dar um jeito. Você dá um jeito todo mês. Exatamente. Você vai lá, pega um empréstimo, antecipa uma venda, força uma venda com um cliente, com desconto, junta o dinheiro e paga o seu funcionário. A mesma coisa você tem que fazer para o seu prolabore. O seu prolabore é 8 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, não importa. Todo mês vai ser esse valor fixo. Isso dá tranquilidade, inclusive para você como pessoa física. Eu sempre brinco, às vezes um empresário passa 2, 3 meses num período de baixa, como o Eide falou, o cara não consegue levar a esposa para comer uma pizza fora. Por quê? Porque a empresa está mal. Cara, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, assim, da mesma forma que quando a empresa vai muito bem, o cara não pode achar que é o sheik árabe e vai lá e compra carro à vista, como eu já vi de muitos. Então, está sangrando o caixa da empresa. Então, vira uma confusão. Então, Por que você acha que isso acontece ainda? Porque, assim, o que você fala, eu não acho palavras, né? É porque é um erro tão antigo. Né? Eu me lembro que, assim, eu ainda... Cara, eu trabalhava no CIE ainda. E aí a gente ia em palestra de educação financeira e não sei o quê. E isso já era dito há 20 anos atrás. Continua sendo esse problema. Por que você acha... E você trouxe um exemplo legal, né? De, tipo... às vezes, se a empresa tá ruim, o cara na pessoa física também tá ruim. Sempre. Por que você acha que ainda o pessoal tem essa mentalidade ainda? É muito uma questão emocional e psicológica, Calil. É uma dificuldade de lidar com o dinheiro mesmo. Né? Então, o empresário faz uma venda boa ou passa um período bom, dependendo do setor, pega o Natal, o Dia das Mães, ele vê muito dinheiro, ele pensa, estou rico. Ele vê, sei lá, 200 mil na conta, ele nunca viu 200 mil na conta. Então, ele, não, vou gastar, vou curtir. Por quê? Porque eu mereço, porque eu me sacrifiquei tanto, porque eu trabalhei tanto, porque eu vou mostrar para as pessoas que eu consegui. Então, é muito uma questão de maturidade pessoal mesmo. Perfeito. Né? Porque a tarefa em si é muito simples. É você falar, vou tirar X mil por mês e passar a fazer aquilo. Então, não é complexo você executar. Entende? Não é que o cara vai desenhar a física para construir um foguete. Não é isso. É a determinação de fazer ou não fazer. Eu vou comer doce ou não vou comer doce. É a mesma coisa. Uau. Ei, já vi você rindo aí. Não, o Felipe falou uma frase que eu sempre falo. Eu mereço é muito complicado, é muito perigoso. Porque quando você pensa dessa forma, todo mundo merece.
né? Só que tem que ver se naquele momento o eu merecer, a empresa permite isso ou não permite, né? E se você não tem gestão, você nunca vai saber. Então, eu já vi muita gente achar que eu mereço, ótimo, e foi, e aí acaba acaba se enrolando. Mereceu naquele momento. Paga- aí depois paga lá na frente. passou. Paga. E sai caro, né? Sai super caro. Eu pegar o gancho exatamente nessa questão que você trouxe, porque quando você falou que é uma questão de comportamento e tal, você acha que, de alguma maneira, a gente replica esse comportamento dessa dificuldade de lidar com dinheiro que a gente já tem ainda desde a infância, né? E aí, não vou entrar em crenças limitantes, mas a gente sabe que isso acaba interferindo também. De alguma forma, a gente romper esse lugar da vida pessoal e ir para a empresa, a gente estende isso para o negócio, de alguma maneira? Com certeza. A empresa é a cara do dono. Não tem o dono é a cara do dono, o cachorro é a cara do dono, não tem a empresa tem a cara do dono, sem ou, dúvida. Ou seja, se as pessoas que nos assistem agora, elas de alguma maneira tiveram uma vida, sei lá, com mais dificuldade ou com muita questão de limitação em relação ao dinheiro e tudo mais, e ela se torna empresário depois, já é um sinal de alerta? Assim, preciso tomar cuidado com isso? Não tenho maturidade, expertise para entrar nesse ponto psicológico, Calil. Mas eu posso dizer que é uma questão de determinação. Se as pessoas que tiveram um pouco mais de dificuldade, elas vão ter mais limitações, eu não posso garantir. Porque eu também vejo empresários que vieram de berço de ouro, como dizem, e também não têm controle nenhum com o dinheiro, né? Então, eu não tenho experiência, eu não tenho esses números dentro da minha consultoria para te falar. Mas é sempre uma questão de maturidade. Tanto é que muitas consultorias colocam no projeto de trabalho um psicólogo para atender os sócios. Porque muitas decisões passam por um desenvolvimento pessoal dos sócios mesmo. Olha, é interessante pensar nisso, porque é um apoio, né? Você tem aí as frentes ali já exatamente para apoiar. Ó, tá aqui com a gente Everton, Thaís, mamãe tá aí, beijo para a mamãe. Elizabeth Artini, ó, a Elisa tá aqui, Eiji. Ô, Elisa, você pode aparecer quando o Eiji não tiver também, tá? Quando o Eiji não tiver, você pode vir aqui ver a gente também. Vamos prestigiar. Ô, Eiji, você ia comentar alguma coisa da fala do Felipe? Ô, Felipe, como é que você descobriu esse amor pelos números aí? Eu não sei se é amor, né? O amor veio pela minha parte, mas essa vontade, né? A gente vê que você gosta do que você faz. E é tão complexo para muita gente, e para você parece que é uma coisa tão simples assim. Isso aconteceu? Conta um pouquinho como é que você chegou nesse lugar, que talvez ainda é antes da empresa, né? Sim. Então, como é que é essa história um pouquinho? Vou filosofar muito rapidinho. Tá bom. Não é um amor pelos números, é um amor pela verdade. Uau. E os números são uma ferramenta para chegar nesse fato, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu não venho do mundo acadêmico, né? Então eu não tenho uma formação acadêmica louvável. Eu trabalhei cedo nos negócios da família. Como muitos negócios familiares, existem uma rixa. Me dou muito bem com meu pai, mas quando a gente trabalhava junto, a gente brigava muito. Uau. E eu acho que a gente brigava muito por falta de dados. Porque ficavam duas pessoas com opiniões diferentes brigando. Então, era muito ponto de vista, muito perspectiva. A experiência dele, que tinha 20 anos de empreendedorismo, versus a minha, que estava querendo conhecer um monte de coisa nova. Qual que era a área? A área financeira. Financeira também. E aí eu falei, olha, eu vou buscar outros caminhos. E aí eu saí da empresa da família e fui trabalhar, bater de porta em porta, ser funcionário para outras empresas. E eu encontrei a mesma dificuldade que eu encontrei na empresa familiar. Então, não era só uma questão de dentro de casa. Eu me deparava com outros empresários que tomavam decisões que eram no achismo. E eu ali, na minha forma de pensar muito cartesiana, pensava, isso não vai dar certo, a gente não pode contratar 10 vendedores de uma vez. A gente não pode vender por esse preço, a conta não vai fechar. Essa bomba vai estourar. E aí, foi quando eu decidi montar uma consultoria para oferecer esse tipo de perspectiva para os clientes, né? Então, eu falei, bom, alguns empresários não querem ver as coisas dessa forma, mas outros querem. Então, eu quero falar com esses pessoais, com essas empresas. Então, quem me contrata realmente está afim de olhar os números como eles são mesmo. Tá. Então, daí que surgiu a ideia da consultoria. Né? Você acabou tendo essa necessidade dentro de casa ali,
Depois, quando você foi para campo, você viu que era uma dor ali que as pessoas tinham. E aí, a famosa frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, você foi... Mas isso foi tranquilo para você, assim, essa coisa de vou abrir uma consultoria, vou empreender? Você já tinha um pouco disso em casa? Também, eu já né? tinha empreendido antes, num ramo de cosméticos, Ah, com tá. 19 anos, por 2 anos. Eu tive também uma financeira por 5 anos. Aqui também acho que é um ponto legal de comentar. Eu tive a sorte, eu me lembro que eu pedi a Deus por isso. E eu tive um sócio muito experiente, que era um cara mais de idade e que tinha passado por grandes empresas e que ele conseguiu administrar a nossa empresa de um jeito muito admirável. E foi onde eu aprendi. Eu saí de uma empresa amadora, que era uma empresa familiar, e olhei uma empresa, quase que uma empresa multinacional, só que pequena, com tanto relatório que ele fazia. E eu falei, nossa, isso é muito legal. Eu preciso mostrar isso para outras pessoas. Ali foi que brotou a semente na minha cabeça, né? Aí o negócio se encerrou, fui para o mercado e depois eu resolvi desenvolver isso, né? Ah, então você já tinha tido essa experiência com que acaba te ajudando também, Sim, né? sem pra você. dúvida. E aí, tu foi ser concorrente do teu pai, então? Não, porque ele trabalha com crédito para pequenas e médias empresas. Ah, tá. Então a gente é parceiro. Porque hoje, às vezes ele pega um cliente que precisa de crédito e ele fala, tem uma consultoria aqui para te indicar. E às vezes eu pego um cliente que precisa de crédito e eu falo, olha, eu tenho uma financeira para te indicar. Então a parceria fica boa. Já faz a casada A aí. dobradinha. Ô, Eiji, você... Eu não lembro dessa história que você comeu 22 anos de ótica. O que você fazia antes da ótica? Não, na verdade, eu vim de uma área totalmente diferente, né? Fui para o Japão, fiquei uma boa temporada no Japão. E aí, depois, no retorno, que eu fiz aí várias pesquisas, né? E aí, acabei entrando nesse segmento óptico. Você foi para o Japão para abrir a mente lá, para conhecer? Na verdade, fui para... Eu fazia engenharia mecânica. Tá. E aí, chegou um ponto que eu sempre pensei em empreender, né? E eu não conseguia enxergar que eu ia empreender sendo engenheiro mecânico. Eu achava que o leque era muito pequeno. E aí, eu decidi largar tudo e fui embora para o Japão para poder... Naquela época, o pessoal ia lá fazer uma poupança, né? E voltar e virar empreendedor. Essa é E aí, mas você não tinha ideia do que seria ainda? Cara, voltei, pesquisei franquias, Meu Casa Deus, você do tinha Pão de tanta coisa para Queijo, fazer. várias coisas. E aí, na verdade, isso aí eu devo muito ao tio da minha esposa, que ele é óptico, né? E aí, eu já era usuário de óculos, lente, óculos de sol, sempre gostei. Fui entender o modelo de negócio e o modelo era muito bom em termos de números. E foi aí que eu fui estudar. Fui me informar, porque eu queria montar um negócio entendendo do negócio. Trabalhei aí um tempo nessa ótica do tio da minha esposa, trabalhei em ótica de amigos para poder adquirir expertise. E aí, depois que eu estava preparado, eu fui abrir a ótica. Que legal, porque é bem diferente. É que você teve essa referência aí do tio dela. Né? Eu tive essa referência, assim como o Felipe, eu não tive essa questão de estudos, né, da questão acadêmica, né, mas eu acho que essa parte financeira, de controlar, de se segurar, eu acho que eu sempre fui bom nisso, eu acho, porque uma história legal que eu tenho, que eu abri essa ótica em novembro de 2003. O primeiro Prolabore que eu tirei foi em setembro de 2004. Olha só. Uau. Eu tirei R$350 de Prolabore. Isso é uma história legal porque é real, né? Então, eu me preparei também, inclusive, para isso. Para ter uma reserva para fluxo, para tudo, né? A sorte minha foi que no terceiro mês a loja já se pagava também. Eu fui abençoado com isso, porque também me preparei todo esse tempo para montar um negócio, Perfeito. né? Mas tive essa disciplina aí de ficar aí 11 meses sem Prolabore. E é preparo, né? Preparo, família, né? Esposa ajudando, tudo isso aí acabou que Esse ajudou apoio muito. é muito importante no muito começo, importante. né? Quer comentar alguma coisa? Não, parabenizar o Wade, né? Muito legal essa história. Não é comum, assim, as pessoas... Não, ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Qual Esse que... cuidado, né? Acho que o que foi, fora isso, depois, né? A preocupação com um CRM bom e essa consultoria. Eu acho que foi um pouquinho de cada. Excelente. E que trouxe aqui até hoje.
Bom, a Elisa mandou aqui, ó. Eu venho sim, a professora desmarcou a aula hoje, por isso eu consegui. Então, o Fê, qual que é um dos maiores desafios aí que você acha que, falando, né, dessa questão dos números mesmo, que as empresas que a maioria das empresas aí mais cometem, o que é mais comum aí corriqueiro acontecer? Eu acho que é não dedicar um tempo para isso, porque é um assunto que não é muito agradável. Tá. Então a pessoa não quer fazer a parte chata. Então ela quer pensar em novos produtos, ela quer vender, ela quer conversar, ela quer negociar, quer contratar funcionário, quer, enfim, fazer N coisas e ela não quer parar um tempo para preencher uma planilha financeira, por exemplo. É chato. Puta, chato. As pessoas acham que eu gosto de fazer isso. Eu não gosto, não. Não gosto, detesto fazer isso, mas é necessário fazer. Você vê, nossa, que vocês estão falando, tá passando várias coisas na minha cabeça, assim, de conversas que a gente vai tendo, mas você vê, quando a gente pensa nessa questão do falar sobre isso, eu acho que também é um ponto que limita muito, né? Porque falar de dinheiro não é uma coisa muito comum também, né? Eu acho que o maior desafio aí, principalmente quando é um empreendedor já de longa data, é a questão um pouco da confiança. Né? Eu lembro que eu já indiquei essa consultoria para amigos meus. Ninguém quer abrir, entendeu? Eu conheço empreendedores que têm sistema, mas o financeiro não está no sistema, entendeu? Está no caderno. Justamente para não abrir essa informação. Para não abrir. Então, é a dificuldade em abrir, o medo de colocar o número da empresa, né? Só que não tem hoje, por exemplo, esse pessoal da consultoria se tornaram amigos pessoais meus, né? Acompanharam toda a trajetória, inclusive de família, tudo. Então, eu acho que a barreira que o Felipe deve ter no início é a questão da confiança, da pessoa abrir a empresa para ele, né? Porque eu acho que esse é o maior desafio aí, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar dos números da empresa. É mais comum ou menos comum, Felipe? Olha, eu acho que o maior desafio ainda é as pessoas valorizarem o conhecimento. Acho que esse, para mim, é o maior desafio. Então, quando você vai apresentar uma proposta de consultoria, a pessoa acha caro e ela prefere continuar insistindo no erro, que é 1000 vezes mais caro do que o conhecimento. Né? E não é só com a gente. A pessoa não vai num treinamento. Qual foi a última vez que a pessoa tirou 2 dias para ir num evento de treinamento? Ou assistiu meia hora de aula no YouTube, como a gente está proporcionando, como você está proporcionando aqui? Exatamente. Então, tem um pouco de teimosia, sabe, Calil? Por parte dos empresários. Eu percebo isso, assim, porque eu acho que essa minha nuance, né, de quase uma simbiose aí, porque eu tenho parte da minha experiência da área da educação e parte da experiência dessa área de empresariado, né? Então, o primeiro choque quando eu comecei a empreender foi exatamente esse. As pessoas que eu conversava não liam. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de ler e tal. E quando eu comecei a empreender, eu também fui lendo e tal. E não é só ler, mas você vai ler, você vai estudar, você vai fazer o curso, não sei o quê. E eu fui percebendo que as pessoas não tinham isso. E aí, por muitos momentos, eu entrava num choque que eu ficava pensando assim, cara, será que o problema sou eu? Né? Será que nesse ambiente aqui não precisa realmente estudar, não precisa ler, não precisa... E eu fui encontrando muita gente assim que fez direito, e aí pronto, fez direito, já tirou a OAB, abriu empresa e acabou. Que se formou em área X, Y, Z. Mas eu estava comentando exatamente isso hoje. Uma vez eu fiz um evento, e aí a gente está fazendo uma coisa de entrevista assim também, e aí eu perguntei para as pessoas assim, qual o último livro que você leu? E aí vieram respostas daqueles livros bases, assim, sabe? Responderam o Monge Executivo, responderam o Primo Pobre, Primo Rico. Então eu falei, cara, eu acho que as pessoas não estão lendo aqui. E aí, depois, agora, né, quando lá em 2020 ainda, eu tinha já a ideia desses braços dentro do Grupo CAI. Aí o Grupo CAI sempre existiu na minha cabeça. A gente só começou como Rede CAI, né? Mas essa coisa desse ecossistema sempre existiu. E um desses braços é exatamente a academia. Porque eu acho que é o meu lado professor de novo vindo à tona, né? Mas e ainda é um desafio a gente conseguir falar sobre isso, a gente convencer as pessoas sobre isso. E é quase aquilo que você falou daquela resposta que você falou, cara, não tem nem mais resposta para isso. Tipo,
como é que a gente quer construir um negócio de sucesso, quer construir um negócio próspero, e a gente não quer estudar. Então, essa conta não fecha, né? Não bate isso. E você tem também essa visão ao mesmo tempo do que os números são importantes e do que quanto é importante também estudar sobre tudo isso, né? O Eiji acabou de falar isso, que faz curso, que está no workshop, na palestra, não sei o quê. Mas eu cheguei à concepção que é uma questão de mentalidade. Até porque eu venho da área do comportamento, então a gente sabe que é exatamente essa limitação mental. Né? Por achar que é tudo muito fácil, por achar que empreender vai ser tranquilo, porque eu não preciso estudar. Né? A gente ouvia muito na escola, não sei se vocês ouviam na escola, mas assim, você é empresário porque eu não preciso estudar. Vocês ouviam isso? Eu ouvia muito isso. Então, assim, parece que é exatamente isso, né? Pô, vou abrir um negócio, vou vender alguma coisa que eu não preciso estudar e tal. E, às vezes, o cara que era ruim de matemática, que não sabe fazer conta, que, inclusive, vai dar ruim ali no negócio dele, né? Já que a gente entrou na academia, né? Que nem foi proposital aqui, mas a gente teve aula aberta mês passado com você. A gente teve a segunda aula aberta da Academia CAI. E a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre gestão. Na verdade, você trouxe até outros pilares, não só da gestão financeira, né? Mas você trouxe ali da gestão liderança e gestão de processos. A gente pegou ali financeiro, liderança e processo. Antes da gente falar sobre isso, como é que foi para você essa experiência de estar ali, né? Eu sei que você já dá palestra e tudo mais, mas nesse formato ali com as pessoas que estavam ali, como foi essa experiência para você? Calil, eu gosto muito. Gosto muito de poder conversar sobre esse assunto. Filosofando só mais uma vez, eu sei que isso impacta a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente brincou aqui antes de começar, a gente fez o story divulgando. As pessoas dormem melhor de verdade. Exatamente. Eu falo com pelo menos 5 empresários todos os dias. É meu trabalho. Sou consultor. Imagina que um dentista atende 5 pacientes todos os dias, eu atendo 5 empresários todos os dias. Pelo menos um fala, cara, eu não durmo à noite. Então, assim, os casamentos acabam por isso. A pessoa não consegue dar atenção para os filhos. Essa é a consequência de uma empresa mal gerida. Claro que tem pessoas que têm um nível de maturidade muito grande e conseguem separar as coisas, mas são raros. Fica muito mais difícil. Então, eu sei que quando a gente está aqui, essa hora deve ser 8 e pouco da noite. 8h06. 8h06. Compartilhando um pouco de conhecimento, você, o Wade, eu, tem alguém lá nos assistindo que vai absorver um pouco desse conhecimento. Se Deus quiser, ele vai colocar em prática amanhã e a vida dele vai melhorar. E se a vida dele melhorar, a vida dos funcionários vai melhorar, a vida dos fornecedores vai melhorar, a vida dos clientes vai melhorar. Então, eu gosto muito de fazer isso. É sempre ruim falar quando as pessoas não querem ouvir, mas todo mundo que está assistindo por livre e espontânea vontade. Exatamente. Então, é muito bom. Foi muito... Você quer comentar aí de alguma coisa? Na verdade, me ocorreu que eu acho que, às vezes, para o empresário, falta um pouco de humildade, sabe? É aquilo que você falou, porque eu já participei de workshops e é uma pessoa dando uma palestra fantástica, um empresário levantar um daqui, outro ali, sair e falar, pô, quem que é essa menina para me ensinar alguma coisa nessa idade? Então, eu acho que falta humildade, né? Para o pessoal querer aprender, né? E o que me ocorreu também, que eu assisti a aula que o Felipe deu lá da academia, que mesmo tendo esses 22 anos aí de empresa, mesmo tendo 20 anos de consultoria, cara, a aula você assiste, você sempre está aprendendo uma coisa nova. Então, tem que estar reciclando, é muito importante estar participando disso aqui. Olha que responsabilidade, Super. Hein? O cara com 20 anos de consultoria lá na tua aula, e aí eu descobri agora isso. Não sei se você já sempre sabia. sempre aprende. E outra, Pessoal. não é só aprender, é o você falar, puxa, que legal, eu faço isso. Sim, sem dúvida. É a satisfação de Sem ele estar dúvida. falando uma coisa que você já faz. Muito Então, legal não tem É, preço. porque se ele solta uma coisa ali que não faz, fazer, opa, fulano, eu vi um negócio ali e tal, isso né? aí. Já É bem por aí. fala, Fê. Vou compartilhar uma história muito legal, Calil, que tem tudo a ver com o que o Wade comentou. Eu fiz uma experiência de intercâmbio há um bom tempo atrás e eu não falava nada de inglês. Nada. Eu cheguei lá, fiz um teste, a escola aplicava um teste de 100 questões e eu acertei, 33, para ser mais preciso. E na mesma turma que eu, entrou um italiano que já era fluente e acertou 93 questões. Então, ele entrou na turma de fluentes, eu entrei na turma número 2. E nós ficamos mais ou menos o mesmo tempo junto.
2 meses e meio. E nós viramos amigos, nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. Isso é história real, né? Quando eu saí, eu fiz a prova de novo para ver a minha evolução e eu tirei, sei lá, 85. Eu estudei muito. Eu não falava português, não falava nada. Só estudei muito. E tive uma baita de uma evolução. E ele ficou ao mesmo tempo que eu, tinha nota 93, foi para 96. Uau. E eu falei, cara, o cara ficou aqui quase 3 meses para levar 3 pontos. Mas aí, e aquilo ficou na minha cabeça. Só que o que acontece? Tem um estudo que é dos esforços reversíveis. Quanto mais alto o seu nível, mais esforço você precisa para adquirir uma dose de conhecimento. Então, um cara que participa das Olimpíadas, por exemplo, ele passa 4 anos treinando para diminuir, sei lá, 1/10 de segundo. Então, às vezes, o empresário que já sabe muito acha que não precisa estudar, é ao contrário. É o cara que precisa estudar mais ainda. Exatamente. Então, porque o cara que tem 18 anos e vai empreender, ele chega numa palestra de 8 horas, tem 7 horas e 55 minutos de conhecimento novo para ele. Porque ele tem uma página em branco na cabeça dele a respeito de empreendedorismo. Agora, um cara que tem 20 anos como o Age, cara, ele tem que estudar direto para poder pegar isso aqui e conseguir evoluir. Então, o pessoal ignora isso. Eu concordo perfeitamente, assim, perfeitamente, porque e a gente vive isso. Né? Eu vivo muito isso, por exemplo, porque eu vou em palestras, em eventos e treinamentos da minha área. E, às vezes, é exatamente esse exercício que você faz, ficar sentado ali durante, sei lá, 4 horas, e aí você tem que fazer um esforço sobrenatural, quase, para você conseguir separar o joio do trigo e falar assim, cara, o que eu sei, né? O que eu já ouvi falar do que está sendo trazido, mas o que eu não sei ainda. Então, é até mais... Você se esforça mais. Você trouxe o exemplo perfeito mesmo, porque o cara que não tem isso, ele entra, tudo que está sendo falado é para ele, é para mim, é para mim, é para mim. Mas quando a gente já vai adquirindo um pouco mais, você vai tentando separar um pouco mais e aí você vai procurando esse conhecimento, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim que fracasso é quando você perde a noção do conhecimento, do querer crescer, do querer conhecer mais. Porque ele falava isso, o fracassado é esse, é aquela pessoa que chegou no momento da vida que ela acha que ela não precisa mais aprender nada. Hoje a gente está falando de falta de humildade, né? E a gente sabe que tem muita gente assim, mas eu não preciso mais disso, né? Eu não preciso... Então... Para pagar o preço. Exatamente. Se você realmente acredita no seu negócio, se você realmente acredita em você mesmo, né? Como um grande protagonista da sua empresa, não é por conta do seu ingresso que você vai inibir a sua participação. Então, né, por R$ 89,99 lá no Simpla, que você pode ainda parcelar em 2 vezes, é impossível a gente não estar junto no dia 30 para a gente começar, né, esse debate aí, né, essa aula, falando sobre um assunto que é fundamental para todos nós e que pode, de fato, transformar muito, muito, muito os nossos negócios. Depois do lucro, o que acontece? Estamos falando sobre gestão administrativa com foco em gestão financeira para empresários e empreendedores. Então, você que nos acompanha, vai chegando aí. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, vai aproveitando esses minutos iniciais para ir compartilhando com seus amigos, colaboradores, parceiros de negócio, empresários e empreendedores, chamando aí toda a galera para este nosso bate-papo aqui no Podcai. Quero já começar mais uma vez agradecendo os feedbacks que a gente tem recebido aí do programa anterior. Galera que está acompanhando aqui ao vivo e também que está acompanhando o programa depois lá no YouTube, tem dado feedbacks muito legais. É muito bom saber que a gente, de alguma maneira, está conseguindo aí conquistar o nosso objetivo, né? Que é levar conteúdo para vocês, falando sobre empreendedorismo, sobre networking, sobre gestão de negócios. Esse é o objetivo aqui do Podcai, certo? Hoje, começando aqui, quero formalmente agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos apoiando aqui para que esse conteúdo de qualidade e significativo chegue até vocês. Nós temos aqui Fator Contábil, nossa querida Val Fatoreto, que nos ajuda para veicular essa informação, né, trazendo aí apoio para que isso aconteça. Então, a Val, que trabalha na Fator Contábil, lá no Instagram tá @Fator Contábil. Então, você que precisa de uma contabilidade, de uma empresa que você confie, né, até para você abrir os números da sua empresa, pode contar com a Fator Contábil. Temos também a Óptica e Cia, que é uma óptica especializada em óculos
em lente de contato. Então, para você que precisa de óculos, que precisa de lente de contato e que quer garantia, né, da qualidade desse produto, desse serviço, lá no Instagram, Óptica e Cia Pompeia, do nosso querido amigo Eiji. Temos também a Casa do Cliente, que é uma consultoria especializada em experiência do cliente e pós-venda, né? Então, como eu sempre costumo dizer aqui toda semana, a gente quer tanto novo cliente, mas o que a gente faz para reter esses clientes? Então, para você que precisa melhorar isso ou que nem sabe que isso existe, lá no Instagram, @casadocliente_. E, por último e não menos importante, ela que está aqui, que vai falar também sobre a empresa dela, Cidade da Festa, também promovendo aí esse patrocínio, começando, né, agora nessa nova temporada com a gente. Então, você que precisa celebrar a vida, seja na sua empresa, seja nos seus negócios, seja na sua vida pessoal também, Cidade da Festa é a empresa que ajuda você a organizar, a planejar e a operacionalizar o seu evento. Então, lá no Instagram, @Cidade da Festa, certo? Muito obrigado aí mais uma vez a Val, ao Eiji, ao Valdir e a Dani, que está aqui. E agora eu vou falar com eles, que estão diretamente de Interlagos, certo? Zona Sul de São Paulo. Exatamente. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite. Boa noite. Falei bonitinho da sua empresa? Falou. Falei? Muito obrigada, falou bonitinho. Muito bonitinho bem. Não, falou bonito, né? Bonito, né? Bonito, Falei. Bonito. Dani, obrigado. Quero agradecer vocês aí pela presença, pela correria. Eu sei que é complicado, né? Uma terça-feira à noite, atravessar a cidade, mas vale a pena, vale a pena. Obrigado aí pela presença e parceria mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, contar, a gente conversar, né? É sempre bom nesse bate-papo. Acho sensacional. Com a terceira vez? Segunda. Segunda? Segunda vez. Pra mim já é a terceira. Não, Não? na segunda ainda. Então tá. Ricardo Augusto, boa noite. Boa noite. É Sabor Terceira. Isso aí. Obrigado pelo convite, Calil. Aqui é a primeira vez. A gente tentou Primeira já algumas vez. vezes, mas acho que não deu. Tentamos. Mas Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês. O bate-papo é sempre gostoso, sempre proveitoso. A gente sempre sai daqui, sempre constrói, né, conhecimentos. E só do bate-papo que a gente já iniciou aqui no comecinho já me deu alguns insights. Isso é sempre a gente bom. vai aquecendo aqui, né? Exatamente. Bom, antes da gente entrar oficialmente aqui no tema, eu queria que vocês se apresentassem. Então, acho que eu gosto de ver vocês se apresentando. Então, vamos começar com o Ricardo, por favor. Vamos. Para quem nos acompanha aqui, quem és tu, homem? Eu sou Ricardo Augusto, sou da Haas Contabilidade. Minha contabilidade fica ali na Dutra. Nós somos especializados em e-commerce, especializado em gestão tributária. Nós existimos há 12 anos. Sou contador, consultor, professor, pai da Bianca e do Dom, marido da Fernanda e um homem muito realizado. Muito bem, muito bem. Há quantos anos, contador? Há uns 16 anos agora. 16 anos? 16 anos. Você tem que idade, meu filho? 37. 37? Foi minha primeira formação. E assim que eu saí da escola, já entrei em contabilidade. Da contabilidade já foi meu primeiro emprego registrado ou fichado, que o pessoal chamava, né? Era verdade, fichado, né? Fichado. Eu não lembro, não, mas o pessoal comentava sobre isso, do fichado. Porque ainda o pessoal aparece lá, me ficha aí, me ficha. Ô, Ricardo, e por que contabilidade? Eu peguei a referência de um pai de um amigo, acredita? Eu fui criado sem pai. E aí, na época, o pai do meu amigo, ele era contador. E eu gostava muito do trabalho dele, da dinâmica. Ele saía de carro para resolver as coisas, ia nos órgãos, voltava. E aí eu fiz um curso chamado PROA, no Senac, que a ideia é a PROA de um barco mesmo, que é para te dar a direção. E lá nós vimos um leque de áreas que nós poderíamos trabalhar. Dentro delas, eu vi a contabilidade. E aí eu gostei, era um curso técnico, eu gostei do saborzinho que eu tive ali. E entrei na faculdade e era isso, deu certo. Que legal. Porque, assim, eu estou imaginando aqui, né? Uma criança que, ai, pai, quero ser contador, né? Você acabou se interessando por você teve essa influência aí. Mas você gostava de matemática? Sempre gostei de matemática, sempre gostei de raciocínio lógico, na verdade, que influencia um pouquinho da leitura, que a contabilidade parece uma ciências exatas, mas ela não é. Ela é uma ciência humanas. Então, é isso que eu ia falar. Apesar da gente falar tanto de números, mas ela é uma ciência humana, né? O que a gente menos usa na contabilidade é os números. São os números, né? Uhum. E aí eu só descobri isso depois que eu me formei, na verdade. Contabilidade é uma ciência humana. Mas é engraçado que, além de ser uma além de ser ciências humanas, ela usa muito número e cálculo, né? Exato. E aí eu acho que
se eu tivesse descoberto isso lá atrás, é que eu sempre tive um ranço, assim, com... Matemática eu não gostava muito de matemática. Eu gostava mais de letras, de lei, de história, né? Eu gostava da coisa mais ali de... Eu ia falar humanas, mas ela contabilidade humanas. também é ciências humanas. Nós dizemos assim, que a medicina ela cuida da sociedade através da saúde. E a contabilidade cuida da sociedade através do patrimônio. Então, Boa. por isso que é uma sociedade, uma ciências humana. A sociedade tem uma história a ser contada através do patrimônio. E é essa história que nós contamos e é assim que nós cuidamos da humanidade. Palmas para ele. Que ele também é professor nas horas vagas, né? Tipo aqueles, né? Mas faz parte também da sua experiência, né? Como é que aí você se formou, aí depois como é que apareceu essa coisa do dar aula? Eu sempre gostei de ensinar. De toda empresa que eu trabalhei, eu acabava ensinando. Desde o meu primeiro emprego. Eu sempre gostei muito de ler. Então, os tempos livres, eu ficava lendo a intranet, lendo os manuais da empresa. E isso acabava me colocando num lugar de ensino para os outros funcionários. E a aula foi um meio de me ajudar a manter a renda junto com o escritório no início. Todo começo de empresa é a parte mais difícil. E aí eu encontrei o meio de dar aula para poder manter a renda, enquanto o escritório ainda tinha vida, conquistava cliente e ia crescendo aos poucos. E é legal porque você gosta dessa experiência da sala de aula também, né? Eu lembro que sempre que você comenta, assim, dá pra ver o brilho no olho, assim, de gostar disso. Você sofre no antes e no pós, mas o durante é maravilhoso. Aquele momento de dar aula. Muito bem. Dani, e você? Você já contou isso pra gente, mas conta mais... É bom sempre relembrar, né? Como é que... Você trabalhou muito tempo na área financeira também, né? Administrativa financeira. Na gestão de pessoas, né? A gente trabalhou durante 17 anos numa empresa que era gestão, na parte de recrutamento e seleção, treinamento mais específico nesse sentido. E ali foi onde eu tive contato muito com humanas, né? Então, foi um contato principal ali. Mas, em paralelo, sempre rolou a Cidade da Festa nos bastidores, até a época que eu assumi ela 100% na minha vida. E eu não sei se a gente falou disso, mas eu acho que não. Como é que você começou a profissionalizar isso? Porque você fazia no paralelo, isso. Né? Você trabalhava como CLT e aí, no paralelo, você acabava pegando as festas, os eventos para fazer. Isso. Mas você foi percebendo ou a coisa foi indo? Como é que foi essa... Falou assim, gente, mas... Eu acho que foi o natural mesmo, né? Ela foi surgindo aos poucos nesse sentido, porque ela era bem tratada nos bastidores. E, na verdade, quem me deu o principal empurrão de ir foi os próprios donos da empresa de onde eu trabalhava. E eles mesmos viraram e falaram assim, tá na hora, pode ir lá cuidar do seu negócio. E foi ali que eu tomei a decisão de sair e tomar conta mesmo de uma coisa. Então, não foi nada... não, estava insatisfeita onde eu estava, nada disso. Foi só porque a Cidade da Festa mostrou que para ela crescer e ela evoluir, eu tinha que me dedicar para ela 100%. Então, ela me dominou, assim. E aí, você deve ter tido aquela fase de... Começou a aumentar ali a demanda. Sim. E aí, você equilibrando no trabalho, não estava dando conta, isso. Né? Porque aí não tinha vida, né? Porque no começo sempre foi só celebração, sempre foi só festa que a gente cuidava. Eu comecei no nicho só infantil mesmo. Então, era trabalhando no CLT de segunda a sexta e os eventos de final de semana, né? Só que a festa não é só o dia, né? O dia é só um detalhe, existe um bastidor antes, né? Como você cria, como você desenvolve, você atende material que vai ser utilizado, todo esse processo. E aí, ali que foi tomando um tempo que, eu não conseguia mais administrar os dois. Então, foi onde a gente tomou a decisão de falar, não, vou tocar o barco aqui, seguir. Muito bem, muito bem. Ô, Denis, eu vou pedir o vídeo aqui, porque a gente vai rodar o vídeo para vocês verem. Então, para quem está chegando, quem ainda não conhece sobre o Grupo CAI, sobre a Rede CAI, né, sobre esse ecossistema que a gente tem aqui, a Dani e o Ricardo, eles participam, né, dos grupos da Rede CAI. A Dani participa do Grupo Arta e o Ricardo participa do Grupo Kairos. Então, você que está chegando aí, para você entender um pouquinho sobre como é que funciona, roda a vinheta aí, por favor. No mundo dos negócios, criar contatos é fácil. Mas e criar vínculos? Conexões reais? Construir algo que realmente apoie e fortaleça o seu negócio. Isso exige ética, disciplina e pessoas que acreditem que o sucesso não precisa ser solitário.
Assim nasceu a Rede Kai, uma rede de networking com propósito que já gerou milhões de reais em negócios entre empresários e empreendedores, com grupos presencial e online, fazendo a diferença real na vida de quem empreende. Empresários não crescem apenas com contatos. Eles precisam se desenvolver e aprimorar em todas as dimensões: conhecimento, estratégia e experiência. Por isso, precisávamos ir além. A Rede Kai agora fará parte do Grupo Kai, um ecossistema vivo, onde você conecta com quem importa, aprende com quem já trilhou, desenvolve estratégias para o seu negócio e experiencia momentos de transformação pessoal e profissional. Não são apenas ferramentas isoladas. É um ecossistema que trabalha junto para fortalecer você e o seu negócio. Grupo Kai. Seguimos com propósito. Mais que um encontro, uma experiência. Muito bem, então temos essas frentes dentro do Grupo Kai, né? Os grupos de networking, onde o nosso objetivo ali é formar uma comunidade de empresários para desenvolver seus negócios por meio do relacionamento. Temos aqui o Podcai, a Academia Kai, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e os eventos, né? Então, queria aqui rapidamente pedir para que vocês contem um pouquinho da experiência e como é que vocês, como é que tem sido, né, essa experiência de vocês na Rede Kai. O Ricardo, que já foi membro lá atrás, aí saiu, voltou agora. Como é que você está vendo como é que está sendo para você essa experiência toda? Tem sido legal, principalmente porque na primeira vez eu fiz no modo presencial, onde a gente se encontrava presencialmente na padaria, com o pessoal. Era uma dinâmica, e agora no online, que é outra experiência, outra vivência, não tem sido repetitivo. E é muito bom trocar ideia, trocar conhecimento, conhecer novas pessoas, fechar negócios, que é um dos objetivos. Então, tem sido bom para a Haas Contabilidade. O formato muda absurdamente, né? Mas, ainda assim, a gente procura manter essa essência, né, do relacionamento num outro formato, né, que é online, que funciona muito. É o que eu sempre falo para vocês, né? A gente começou no online, né, por conta da pandemia. E hoje parece que é uma coisa tão absurda assim para algumas pessoas, né? Mas eu também vou revivendo algumas coisas, sabe? Desde lá de trás. Óbvio que hoje a gente tem mais estrutura, né? Ferramenta. Eu me lembro que lá atrás a gente usava outras ferramentas e tinha mais dificuldade de operacionalizar. Até por conta, depois de tudo que aconteceu, a gente foi lidando melhor com essas ferramentas, né? Mas até porque é legal você falar sobre isso, porque as pessoas questionam muito, né? Ah, mas será que funciona mesmo? Será que não funciona, né? Melhor o presencial, tal. O que você diria para essas pessoas? Funciona. Dá ROI. Dá ROI. Dá ROI. Eu já conheci direto a Rede Kai. Eu não conheci outros grupos de network. E aí o que acontece é que as pessoas pegam como parâmetro outros grupos que não agradaram. E aí quando você fala Rede Kai, eles já usam como parâmetro. Fala, acho que isso não dá certo. E tem realmente reuniões que são monótonas, são repetitivas, são chatas. Não é o caso da Rede Kai. Definitivamente não é. É muito bom. O Ricardo, ele tem um quê de humor absurdamente... Eu acho que ele fica se segurando ali para... Dani, fala um pouquinho aí pra gente. Você tá indo pro seu segundo ano com a gente, certo? Segundo ano oficialmente como membra, né? Mas eu conheço a Rede Kai desde quando ela surgiu aí, Exatamente. Né? Mas eu acho que o principal que me traz é o relacionamento. Essa questão da convivência, essa questão da gente trazer o conhecimento, a troca da informação, né? E isso, para mim, foi a grande chave. E, principalmente, eu sempre falo, quando a gente participa lá nas reuniões, todo mundo, eu falo assim, é o sair da bolha. Você sai do seu mundo, entende o negócio do próximo e começa a perceber que tanto coisas positivas quanto coisa negativa não é só com você que acontece. Então, nesses encontros, nas reuniões presenciais, que é o grupo que eu participo, a gente começa a perceber muito bem isso, né? Esse relacionamento, a história de cada um, entender essa conexão. Isso, para mim, é o essencial para o meu dia a dia. Muito bom, muito bom. Seguinte, nós estamos falando sobre finanças, né? A gente está com uma aula que vai acontecer no dia 30 de abril, onde ela vai ser ministrada pelo Felipe Junqueira, teve com a gente aqui na semana passada. Fez uma aula aberta, o Ricardo e a Dani estavam na aula aberta, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso.
E aí, hoje a gente tem aí exatamente esse tema, né? Como construir uma empresa que se sustenta. Na semana passada a gente falou por que as empresas crescem e ainda assim elas quebram, né? Eu queria fazer a pergunta da semana passada para o Ricardo, que é contador também, né? Da área de finanças aí, de gestão financeira e tudo mais. E aí não é uma prova aqui não, mas é só uma visão, né? Você com 16 anos, né, já na área contábil e tal, por que você, o que de repente você tem de experiência que você poderia trazer para a gente, olhando para essa pergunta do programa da semana anterior, né? Por que as empresas crescem, a gente vê as empresas prosperando, as empresas, né, de alguma maneira faturando, tendo lucro, mas ainda assim essas empresas quebram? As empresas costumam planejar tudo. Elas costumam planejar para quem vai vender, de quem vai comprar, por quanto vai vender, normalmente copiando do fornecedor, mas esquece de planejar o financeiro. Esquece de fazer uma planilha simples, colocar num programa, em qualquer lugar e prever o fluxo de caixa. Então, as empresas acham que o lucro é realmente o que manda na empresa. Pode até ser um bom indicador, mas o fluxo de caixa é o que determina se a empresa vai continuar viva ou não. E tem empresa que quanto mais vende, mais se afunda. E não percebe isso. Exatamente. Ela foca em vender, 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 mas quanto mais ela vende, maior aumenta o custo dela, que ela não consegue manter. De alguma maneira, a contabilidade, ela... Porque eu fico pensando assim, para a empresa que tem essa dificuldade e ela não está conseguindo entender o gargalo dela, por exemplo, porque às vezes a pessoa ela sabe que tem alguma coisa errada, mas quem é que vai avisar para ela isso? Por exemplo, é o contador, né? Ou é que assim, se a gente parar para perguntar quais empresas têm uma consultoria financeira além da contabilidade, é uma pergunta que não sei, né? Eu acho que eu não tenho esses dados, mas deve ser, não sei se você tem esses dados, né? De um percentual aí deve ser bem pouco. Como que ela consegue ter um apoio aí para identificar exatamente esse gap que ela tem? Na contabilidade, a empresa já encontra uma resposta ali. Tem alguns princípios que a gente segue na contabilidade que já te evita de ter certos problemas. Por exemplo, não misturar pessoa física com jurídica. Porque quando você mistura essas despesas, você já deixa de enxergar se a empresa está indo bem ou mal. Porque você gasta tudo ali. Então, praticamente, você não vê lucro. Você está pagando conta da escola, está pagando convênio médico. Muitas empresas fazem isso, mas está pagando convênio médico, está pagando outras coisas pessoais dentro da empresa. Então, você não vê lucro e aí você já não vê se a empresa está dando um ROI ou não, se está boa ou não. Então, a primeira coisa é separar. Esse é um princípio simples, fácil de fazer, só que quando você tem um hábito de misturar, é sofrido essa mudança. Então, a partir do momento que você muda isso, você já consegue ter um balanço, você já consegue ter um relatório financeiro, você já consegue ter uma DRE de verdade. E esses dois relatórios, esses três, fluxo de caixa, balanço e DRE, já fala muito para você. Já disse se o negócio deve continuar ou se ele deve parar. Ou você tem que mudar a trajetória. Ô, Dani, como é para você essa visão aí? Até porque você migrou, né? Você migrou do CLT, você tinha um pouco dessa experiência ali, né? Na área de gestão e tudo mais, e aí você oficializa esse trabalho, né? Ah, legal, agora vou me tornar empresária, vou tocar minha empresa e tal. Como é que foi para você lidar com essa questão das finanças, dessa gestão financeira como um todo? Acho que é assustador é a palavra. Para todo mundo, né? Você olha assim e fala, e agora? Né? Para onde eu vou? Porque eu acho que o Ricardo falou é bem o que a gente pensa mesmo. Para quem eu vou vender, quanto que eu vou vender e pronto. Né? Então, você acha que ali é o resultado e vamos seguir em frente e o barco vai tocando. E aí você começa a perceber que existe uma estrutura ali atrás. A empresa começa a te cobrar nesse sentido. E isso é o assustador, né? Que aí você começa a olhar, que nem eu sou sincera, eu sou humana, né? Então, quando fala de números, quando fala prestação de conta, quando vem toda essa linha assim, eu já falo, eu não quero saber disso, eu só quero fazer a parte mais legal da empresa. E a gente vê o quanto isso é importante, né? Então, essa migração. E quando você está no CLT, você tem aquele valor fixo certinho, né? E é bem aquilo mesmo, você tá tudo misturado, conta particular. E quando você começa a empresa, ainda mais você vai administrando os dois, tá tudo junto, né? A sua vida particular, o pagamento do cliente que fez, a compra que você fez. E quando você olha e fala assim, não, peraí, agora eu vou separar, aí você... Mas é um desafio... É desafiador. É mais difícil começar, né? É mais fácil começar já fazendo certo do que mudar no meio do percurso. E não é ali, assim, né? Acho que é uma educação que a gente não tem, né?
de olhar para Ô, Ricardo, você quer comentar? O Brasil não tem um histórico de educação financeira dentro de casa. E, na verdade, o que a gente faz na empresa é só o reflexo do que nós somos. Então, se nós somos um administrador de um salário fixo, na hora que você vira empresário, o BO só aumenta. Exatamente. Então, é o que a gente estava conversando. Quando você fica rico, você não vai ser um bom administrador financeiro. Você vai ser um pior administrador financeiro, porque você não administra 1.000, você não vai administrar 20, você não vai administrar 30. E piorou quando é uma empresa, que você recebe dinheiro picado ao longo do mês. Você não recebe num dia exato como salário. E administrar isso, né? Exatamente. Acho que essa traz a total diferença, né? O você não receber aquele valor X em tal determinado dia. Então, o picado que vem antes é como você... Porque, assim, o picado entra todo dia, mas as suas contas para você pagar da empresa... São fixas. Tem a data fixa ali para pagar. É engraçado que vocês estão falando... E aí, você vê, a gente vai tendo vários insights aqui. Não sei se você tem... Não deve ter estatística, mas vamos falar de experiência. Quando essa dificuldade financeira ela vem maior, de repente, pela essa transição, exatamente das pessoas que acabam saindo do CLT para abrir empresa, ou não? Mesmo para quem já o pai já tem empresa, não sei o quê. Tá entendendo? Assim, porque... A Dani falou uma coisa agora que deu exatamente esse insight. Tipo assim, de repente, para a pessoa que ela trabalhava no CLT e ela não tinha uma ideia de organização financeira, ela vai replicar, obviamente, isso quando ela abre empresa. Você tem... Qual que é o seu olhar para esse cenário aí? Eu acho que o problema sempre esteve ali, a pessoa nunca enxergou porque nunca doeu. Porque às vezes o salário é baixo, aí faz um empréstimo, usa o leasing, usa o cartão de crédito, as coisas se resolvem ali com um pouquinho. Mas quando você vai para uma empresa, não se resolve com cartão de crédito, com leasing. Exatamente. E se resolver, o buraco é muito maior. Então, acho que o problema sempre esteve ali. Sabe, a pessoa... Vamos comparar com a saúde. A pessoa que está sempre comendo mal, a pessoa que está sempre comendo pizza, sempre não come comida saudável, o problema está ali. Depois, na hora que a doença vir, a doença não começou ali, a hora que a doença veio, ela começou lá atrás. Então, a pessoa que tem a doença da má administração financeira, já está ali instalada a doença. Ela só vai se replicar quanto mais for aumentando o dinheiro que entra. Então, acho que as pessoas percebem quando abre uma empresa. Eu vejo que quem já veio de família que os pais são empresários tem menos dificuldade financeira porque eles já lidam com essas surpresas, com essas dinâmicas de falta de dinheiro, de trazer dinheiro, de guardar porque amanhã não vai ter, com mais facilidade porque vê isso de casa. Agora, quem vem de família de CLT, de funcionário público principalmente, tem maior dificuldade, porque entra o dinheiro uma vez por mês, está mais no comodismo, sabe? Sim. E a hora que tem que ter essa dinâmica de hoje eu não tenho e tem uma conta amanhã, tenho que me virar. E como é que eu faço? Para onde que eu vou? É mais difícil, a pessoa sente mais dor. Eu acho que são realidades muito diferentes Total. também, né? Não tem como, né? Foi até o que o Felipe falou, né? Porque o Felipe, que nem o Felipe, não queira que venha aquele Sim. ele comentou com a gente, que ele vem de uma família de empresários. Então, de uma certa maneira, para ele estruturar tudo aquilo, é uma outra visão. Mas, quando você vem de um negócio... Eu não venho de uma família de empresário. Minha família inteira sempre foi CLT, funcionário público. Então, tanto que quando foi o desafio de tipo... você vai ter seu negócio? Eu falei... Você tá louca? Né? Para onde você tá indo? Então, você tem que aprender. E aí, de uma certa maneira, é isso. Você não tem essa educação inicial. Então, você vai descobrindo no dia a dia, né? E aí você começa a olhar e a empresa vai crescendo de uma certa forma e aí você começa a sentir essa necessidade, né? Temos aqui Ana Maria com a gente ao vivo. Boa noite. Damiana, mãe, boa noite. Everton, Fernanda Paulina aqui com a gente. Marco Duré. Temos uma pergunta aqui, Acho que não é uma pergunta. Dani, da Cidade da Festa, sempre traz ideias muito legais para os eventos. Brindes incríveis, muita sensibilidade e experiência. Ela transforma cada evento em um momento especial. Nossa, Marco Aurélio, como você está fazendo o pitch perfeito da Dani, certo? Obrigada, viu? Quem tem amigo tem tudo. Cadê os seus amigos para fazer seu pitch aqui, Verdade, Ricardo? Cadê meus amigos? Muito bom, muito bom. Mas é legal, né? Esse Sim. reconhecimento, esse feedback. Vamos voltar aqui. Quando a gente pensa em empresas... só lembrando, vocês que nos acompanham aí, se tiverem suas perguntas sobre gestão financeira, manda aqui que o Ricardo está aqui, ele vai responder todas. Você manda que o Ricardo responde, que vai dar tudo certo. Ô, Ricardo, você falou sobre três elementos agora, né? Fluxo de caixa... DRE e balanço. DRE e balanço. Sim. Não sei se vai ser a mesma resposta, mas eu tenho uma pergunta aqui
que é assim, como é que a gente consegue identificar, por exemplo, os sinais de que empresas que estão crescendo, mas que, de repente, elas estão crescendo de forma insustentável, né? Ou seja, de alguma maneira, ela está vendendo, mas ela está criando aí gargalos e gaps. É a mesma resposta ou você tem outra resposta ou junta tudo isso aí no pacote? Nesses 3 documentos você consegue identificar isso, mas talvez um olhar leigo não perceba. Tá. Então, por exemplo, uma empresa que vende muito, mas que o fluxo de caixa está negativo, é uma empresa que está crescendo insustentável. Tá. Então, um exemplo, uma empresa que vendeu 100 mil no mês, mas para prestar esses 100 mil, ela precisa de 70 mil no caixa, e ela não tem. Entendi. E aí, para prestar esses 70 mil, normalmente ela recebe depois de prestar o serviço, e ela tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, ela vai tirar de empréstimo, ela vai tirar de leasing, ela vai tirar de cartão de crédito, e aí, quando o dinheiro entra, os 70 mil não é mais 70. Já virou 80 por causa dos juros. Então, normalmente, o fluxo de caixa positivo e faturamento com lucro acompanhando, sustentável. Quando o fluxo de caixa está negativo, a venda está alta, o lucro baixo já não fica sustentável. Ou se o lucro estiver muito alto, mas o fluxo de caixa é negativo, isso também não é sustentável. Então, tem que ter fluxo de caixa. Boa. Para quem nos acompanha e, de repente, só ouviu falar sobre isso, como é que você, de uma forma resumida, explicaria aí para a gente? O que é fluxo de caixa, DRE e Balanço. o balanço? Então, o fluxo de caixa cuida da entrada e da saída do dinheiro da sua conta bancária, ou do seu caixa, ou somando todas as suas contas bancárias. Então, é um relatório que mostra o fluxo de dinheiro saindo e entrando. E aí, fluxo de caixa positivo é você ter saldo em conta bancária diariamente para saldar as suas contas. Pagar impostos, funcionários, estoque, seus fornecedores, não faltar dinheiro para honrar com esses compromissos. A DRE cuida basicamente do lucro e do prejuízo da empresa. Então, todo mês vai te dizer se você teve lucro ou prejuízo friamente, por competência, pelas despesas que aconteceram dentro daquele mês, não que foram pagas, que aconteceram dentro daquele mês. Então, nós estamos consumindo a luz agora, no mês de abril. Isso é competência. Essa luz vai ser paga em maio. Isso é caixa. E o balanço cuida de tudo junto. Ela cuida do patrimônio. Então, ela cuida de quanto vale essa marca Redcai, Podcai, o Grupo Cai. Então, está ali no balanço. Cuida de quanto você tem de estoque dentro da empresa, cuida de quanto você tem de clientes a receber, fornecedores a pagar. Então, o balanço é um documento mais completo. Ele é mais difícil de leitura, para quem não tem um hábito, mas depois que você começa a ler, ele te dá luz. Tá. E isso você tem que fazer via contabilidade. Dá para fazer no Excel, dá para você fazer do seu jeito, não precisa ser perfeito. O computador tem que seguir uma série de normas e regras que a gente não pode fazer de qualquer jeito. O empresário não. Então, o empresário pode fazer isso no Excel, que dê a informação que ele precisa. Nós precisamos atender o fisco. Boa. Então, normalmente a gente adapta para atender o empresário. Porque o balanço, normalmente, é um documento chato de ler. Então, o que eu faço para os empresários que precisam? Transformam isso em dashboard. Boa. Trazendo só os elementos que interessam para ele. Boa. O fisco não quer dashboard. O fisco quer um negócio engessado do jeito que ele quer. Ele quer saber o quanto que a empresa lucrou, quanto que quer de impostos, quanto deixou de pagar. Porque ele quer uma informação daquela empresa. O empresário, não. Mais padronizado ali, digamos, Isso. né? O empresário, não. Ô, Dani, e você, quando a gente pensa nessa coisa de um crescimento insustentável também, né? Trazendo um pouco para a tua área, o que você acha que pode ser aí um dos gaps que você tem dentro da tua área? Acho que são as estabilidades que a gente tem em determinados períodos, né? Porque aí a gente tem as datas mais específicas que acontecem eventos maiores e tem datas que não, né? Que nem, por exemplo, início de ano é uma data que quase ninguém está fazendo evento, né? Ninguém está planejando evento, porque você tem material escolar, você tem imposto, então ali você tem uma queda. Então ali você tem que tomar muito cuidado, porque é número 1 daquele processo para você cair. São 2 períodos que a gente tem no ano que dá muita dificuldade para a gente, que é o início do ano e em julho, porque são um período de festa junina. E aí, nesse período, para quem planeja eventos, principalmente para pessoas físicas, as pessoas falam assim, essa festa eu não vou fazer, eu faço uma festa junina, eu vou ali na esquina, compro um negocinho e vamos ser felizes e vamos curtir. Então, você já não procura. Então, ali é onde você vai procurando, é como você vai controlar esses períodos, né? Boa. Que são de baixas para a gente, né? Ô, Ricardo, essa coisa da instabilidade, por exemplo, a depender do segmento da empresa, empresas que têm uma demanda mais sazonal, é uma outra dinâmica também, né, de outra trabalho. Dinâmica. Diferente de quem trabalha com mensalidades, né? Quem presta serviços mensais, fecha um contrato, uma advocacia, uma contabilidade.
quem trabalha com festas, palhaço, em festas em geral, o ideal é trabalhar com planejamento de reservar o dinheiro pensando no ano. Porque chega um período do ano que você faz muito dinheiro, Sim. é um dinheiro que você jamais viu, mas aquele dinheiro não é seu daquele mês. Ele tem que ser dividido por 12 e tem que ser pensado nos custos da empresa por 12 e no custo pessoal por 12. É. Porque você também sobrevive da empresa. Sim, e são períodos que trazem essa divisão, né? Então, você olha assim, que nem, por exemplo, um período de planejamento de festa, que é uma coisa bem bacana, é um período de outubro. Principalmente para quando você vai na área de infantil, né? Porque aí você tem tanto a pessoa física quanto corporativo, comemorando o Dia das Crianças. Então, ali você consegue ter um lucro maior. E aí é ali que você fala, esse é o dinheiro de janeiro, esse é o dinheiro de junho, para você poder administrar. Eu me lembro que a gente trabalhava muito com eventos, né? Geralmente nas empresas que, quando eu trabalhava CLT também, a gente tinha uma demanda muito de eventos. E tinha muito isso. É porque eu trabalhava no terceiro setor. Então, aí é uma dinâmica diferente, né? Porque eles tinham um budget ali para realmente poder gastar. Mas eu imagino que tem essa movimentação. Mas eu acho que, no geral... não, né? A gente tem muita empresa aí que, final de ano, o movimento não para, né? Não, tem empresa que vai direto, né? Não tem sazonalidade, né? Contabilidade tem esse movimento? Não, vocês estão sempre ligados, né? Tem momentos que são piores, né? Imposto de renda agora, por exemplo. Aumenta o trabalho. Piores no sentido de demanda. Mas de parar, não. O que a gente sofre é inadimplência. Tá. Então, quando o mercado está sofrendo, a gente está sofrendo. Então, por exemplo, no comércio, todo ano, em julho, a gente tem um número muito alto de inadimplência. Que a venda cai no comércio. E aí acaba respingando para vocês de alguma forma. Tudo se torna um reflexo, né? Isso. Ali cai aqui, aí reflete naquele, Tudo. E aí vai todo esse processo, né? Imagina. Show. Exatamente. Ó, temos aqui, a Fernanda falou aqui, ó. Chegou o time do Ricardo. Ih, Ricardo. O Ricardo sempre surpreende com tanto conhecimento e disposição para novos aprendizados. Orgulho da Haas Contabilidade. É isso aí. Vamos equilibrando aqui os comentários. Quais são aí os maiores desafios que você acha que o empresário vive hoje quando a gente fala sobre essa questão de gestão financeira? Tipo... O maior que eu enxergo é entender se ele consegue fazer aquilo ou se ele precisa contratar alguém. Porque o empresário nunca olha para as finanças como algo que ele precisa contratar um profissional para fazer. Ele sempre olha e fala, não, isso eu consigo fazer. Mas ele não tem tempo para fazer. E todo empresário, quando olha para o seu negócio, fala assim, não, esse departamento é tão importante que eu não posso deixar na mão de terceiros. Eu vou fazer. E aí, se eu vou fazer, nunca chega. Vai passando. Vai, porque se você não deixar de vender, a empresa deixa de existir. Mas se você deixar de fazer o financeiro, a empresa continua existindo. Ela só vai cambaleando, mas ela continua existindo. Você vai equilibrando ali, né? Acho que você vai mascarando, né? Acho que isso é a real. Eu falo porque, assim, eu passei por esse processo. O foco principal hoje era olhar e falar, não, a venda tem que rolar. Preciso de um vendedor, preciso de um marketing, preciso de uma divulgação. Mas a contabilidade, eu falava, você não consegue fazer isso aqui? Então vai segurando aí e isso fica sempre pro terceiro plano, né? É engraçado, porque a preocupação é venda, né? A preocupação é sempre que a empresa não pare de alguma maneira, né? Ninguém abre uma empresa para fechar. Sim. Mas eu sempre tento sair do comportamental, sabe? Porque como a minha pegada é mais comportamental... Mas é difícil sair do comportamental. É um desafio para mim, mas enfim. É porque, assim, é uma incoerência, né? Do ponto de vista de desenvolvimento de negócio, a gente pensa assim, que o empresário vai lá, ele investe tempo, ele investe dinheiro, né? Ele investe demanda. A gente estava falando há pouco exatamente sobre isso, né? Não é só estar aqui, é tudo que tem por trás disso aqui, dos bastidores e tal. E aí ele vai lá, ele investe tempo, ele investe dinheiro, ele investe equipe, ele investe inteligência e tal. E aí ele deixa de investir no que é essencial para que a empresa funcione, né? Automaticamente, se a gente sair perguntando assim, fizer uma pesquisa com 100 empresários, assim, você quer que a sua empresa feche? Não. Aí você pega esse mesmo 100 empresários e fala assim, mas quem de vocês tem uma consultoria financeira aqui para ajudar vocês a apoiar nesse processo? Que resposta que a gente teria em relação a isso, né? Por que você acha que essa incoerência grita aí no mercado? Porque a gente vê isso, né? Exatamente os números falando sobre exatamente isso.
As empresas que estão fechando ou que estão, de repente, tendo problemas financeiros e aí não fecha, mas às vezes a empresa está toda enrolada ali em dívida, em empréstimo e tal. Não é incoerente isso? Você, como contador, aí, o que você traria para a gente? Eu vou voltar para comportamental. Exatamente. Eu tento sair, mas não tem como. jeito, né? Não tem como, porque o que você aplica na sua vida pessoal, você não vai aplicar diferente na empresa. Porque você não conhece outra coisa diferente. E os empresários, quando vão abrir um negócio, não vão fazer um curso para abrir um negócio. Eles simplesmente abrem um negócio. Tem uma ideia, né? Eu tenho uma ideia, vou começar a vender, E replica. vou fazer. E todo mundo acha, não, o financeiro é muito simples. Todo mundo acha, porque parece simples. De ser uma matemática ali que, sei lá, entra 100, sai 50, sobra 50 e tá tudo certo, né? Isso, e não é. Então, quais locais que eu vejo mais problemas? Com sócios. E você não precisa saber fazer, mas você precisa pelo menos ter uma reunião mensal sobre isso, de 1 hora, para olhar os números. Então, acontece deixei, que é uma fase 2, né? Eu deixei o financeiro com sócio. Mas nunca olhou se as contas estavam pagas, nunca olhou se as notas eram notas, nunca olhou se as contas estão batendo, nunca ligou para a contabilidade para conferir as informações. E aí, na hora que tá dissolvendo o negócio, aí você percebe, nossa, eu tô com 200 mil de dívida, eu tenho que pagar, e agora? O sócio não pagou. Mas você nunca fez uma reunião? Quantos anos de empresa? 24. Você nunca fez 24 reuniões com ele sobre isso? Não. Só foi isso agora? Então você não cuidou do financeiro. É mais comum do que a gente pensa isso acontecer. Eu costumo falar, então a culpa é sua também, não é dele. Ele te roubou, mas você deixou. Não, e aí vai para... Mas chega a roubo? Chega, né? Chega. A desvio de... E não só roubo de sócio, né? A gente também rouba o governo. O governo é um sócio nosso. Sim. Que leva, normalmente, 30% da empresa. Por isso que ele quer seu balanço, seus números, que você entrega imposto de renda todo ano. E quando você mistura suas despesas físicas com jurídicas, você também está roubando um sócio muito importante que a qualquer momento pode vir buscar sua conta. Você sabe que eu tava... Não, deixa eu falar. Dani, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que é bem dessa forma mesmo, né? Porque a gente não quer olhar para isso, né? Então, se você tem... Eu tenho um sócio. E hoje eu viro e falo, isso aqui é responsabilidade sua. Não quero essa informação. O meu lado é o relacionamento. Então, e aí, mas é isso, né? Uma reunião no mês, pelo menos, tem que ser feita. Não dói, né? Você sabe... Não dói, né? Vamos falar da academia? Nós estamos aqui com 64 pessoas ao vivo com a gente, certo? Bacana. Mandem beijos aí, né? Porque são pessoas que vieram por vocês aqui, né? Pelo tema e tal. Falando sobre tudo isso, a gente vai colocar o QR Code aqui na tela, porque no dia 30 de abril, a gente, pela Academia CAI, a Academia CAI, ela é uma frente onde a gente vai falar sobre educação para negócios, né? Então, dentro desse hub que a gente tem hoje, que é o Grupo CAI, a Academia CAI ela é uma extensão aí para a gente falar sobre formação empresarial. Ou seja, todos nós que um dia decidimos abrir uma empresa, a gente não foi aprender sobre como é abrir uma empresa, a gente simplesmente abriu. Mas quando a gente abre uma empresa, a gente tem toda uma estruturação para que essa empresa exista, né? E um desses pilares é o pilar financeiro. Então, no próximo dia 30 de abril, quarta-feira, nós vamos ter uma aula com o Felipe Junqueira, que é um consultor financeiro, e ele vai trazer ali durante 2 horas, das 20 às 22 horas, quais são os conceitos básicos e fundamentais para que a gente consiga gerir as nossas empresas. E aí você pode falar assim, cara, mas eu preciso fazer isso, eu preciso participar dessa aula, mas quanto é? É muito caro, eu não vou conseguir pagar. Por apenas R$ 89,90, você vai garantir o seu ingresso para você ter 2 horas aulas, falando sobre como você estrutura melhor a sua empresa. As vagas são limitadas porque a ideia é exatamente a gente conseguir conversar ali com as pessoas, a gente entender as realidades, né? São empresários, empreendedores com perfis totalmente diferentes. Então, vale muito a pena para você que não teve esse acesso, que não estudou sobre isso, e a gente às vezes não estuda mesmo, né? A ideia é trazer outras pessoas para que ajudem a gente nesse processo, mas conhecimento é válido em todos os aspectos, certo? Para você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Segue a gente lá nas redes sociais, se inscreve aqui no canal. Então, um beijo grande para vocês. Até 15 dias. Valeu, obrigado.